A educação ela é um papel de todos nós. E essa construção conjunta que o Sicredi leva por meio do programa União Faz a Vida faz com que todos percebam, né? Seja a sociedade, os pais, alunos, professores, escola. Impactou positivamente crianças, pais, mas especialmente educadores, né? Através do método, através da forma de como foi trabalhado ao longo desse tempo. A educação tem esse poder de transformação e o programa está em todos esses municípios porque nós tivemos profissionais que dedicaram-se profissionalmente e levantaram essa bandeira. O programa União Faz a Vida contribui para a formação de cidadãos cooperativos, solidários e participativos por meio da educação. Os princípios da cooperação e cidadania são a base do programa União Faz a Vida. Por meio deles, as crianças e adolescentes aprendem a desenvolver projetos que possam transformar a sociedade e que também atendam aos anseios das comunidades. O programa União Faz a Vida é o maior programa de responsabilidade social da Fundação Sicredi, alcançando mais de 3.700.000 crianças e adolescentes. Mais de 180.000 educadores já foram envolvidos em mais de 2.600 escolas de mais de 520 municípios brasileiros. A gente percebe nitidamente a transformação das pessoas. A transformação no modo de conhecer, no modo de ser, de fazer, de conviver e de viver. A história do programa União Faz a Vida começa no Rio Grande do Sul. O programa União Faz a Vida iniciou a partir de uma aproximação que aconteceu entre o Sicredi e a Universidade Unicinos. Isso foi em 1993, onde o objetivo era levar o cooperativismo para as escolas. Em janeiro de 94, a Central Sul-Sudeste aprovou a implantação do programa União Faz a Vida e se partiu para a identificação de quais seriam os municípios que fariam a implantação. Em 1995, o programa União Faz a Vida foi implantado como projeto piloto em Santo Cristo. A gente não pensou de imediato no resultado final, porque nós sabíamos que o processo era o mais importante. A educação cooperativa das crianças. Nós tivemos envolvidos 93 professores, 21 escolas, em torno de 1.300 alunos na época. A gente não conseguia ainda enxergar o futuro do programa. A gente enxergava o presente dele e acreditava nele. Santo Cristo é um lugar de gente trabalhadora, colaboradora, muito solidária. Com certeza, quem era aluno nosso naquela época e que agora é adulto, ele está colocando em prática. A partir dali, aumentou o clima cooperativista na nossa comunidade. O que nós acreditávamos é que o projeto era o início de um grande caminho, mas nós precisávamos persistir, resistir. E o que eu tinha certeza de que nós estávamos no caminho certo. Teve o esforço de muita gente, de gente séria, aqueles que sabiam o que queriam, mas também, vamos dizer assim, não tinham muita pressa, né? Foram construindo de base, tijolo por tijolo. 10 anos depois do lançamento, o programa União Faz a Vida ultrapassou os limites do Rio Grande do Sul e chegou à Central Sicredi Centro-Norte. Em dezembro de 2005, aconteceu o lançamento em Nova Mutum, no Mato Grosso. Se optou, então, de fazer uma consulta para todos os profissionais da educação. Desde o primeiro momento, nós já havíamos decidido, junto com o grupo ali também, com o Sicredi, que nós estaríamos contemplando todas as redes. A partir daí, dessa aprovação do grupo para a implantação do programa, que nós começamos todo um trabalho e estamos aí já há 16 anos com o programa União Faz a Vida. A gente também não sabia nem a proporção que teria, mas a gente sabia que nós iríamos estar plantando uma semente. A gente acreditava muito num crescimento, num pulo muito grande, num boom desse município. E hoje eu vejo que isso é verdade.
Nós começamos lá com uma população pequena e vimos ela assim, velozmente, né, crescendo muito. A gente precisava preparar não só as crianças como os jovens, mas com as suas famílias, para esse crescimento que estava por vir. Desde a implantação dos primeiros projetos, o programa envolvia a escola e a comunidade. Foi assim, a união da comunidade com os pais, alunos e a força ali de todo mundo, assim, foi realmente a união faz a vida, né? Foi muito inspirador, assim, e poder ver que deu certo. Não era um projeto que a escola estava desenvolvendo, era um projeto que alunos começaram e que a escola abraçou e que em seguida a comunidade abraçou. Era pensar algo para a comunidade, né? Algo que viesse a atender as necessidades da comunidade, pensando principalmente no cuidar. Nós sempre tivemos no município um olhar muito especial para a educação, né? E a gente viu que a União Faz a Vida traria muitos benefícios, não só para os nossos alunos, como também para os nossos professores. Na Central Sicredi Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, o programa chegou em 2006. O município paranaense de Capanema foi o pioneiro. Em 2006, com parceria com a administração municipal, Secretaria de Educação, universidades, começamos a trabalhar isso com os professores, inclusive o primeiro encontro aqui onde é que nós estamos, nessa escola, na Escola Santa Cruz, da Escola Concórdia, no município de Capanema. Em 2006, quando houve a implantação do programa no município de Capanema, eu fui eleita pelos professores das escolas a coordenadora. Participei de capacitações no Rio Grande do Sul. Voltei maravilhada, porque a gente tinha uma visão lá do programa de que ele vinha assim a resolver todas aquelas dificuldades que a gente sentia em sala de aula com os alunos. O envolvimento da comunidade com a escola. Isso eu acho que foi o mais importante. Foi um movimento muito amplo e esse envolvimento, então, fazia com que a cidade tivesse dentro do programa. Os alunos começaram a saber dividir as coisas, a cuidar do patrimônio público. Eu tinha por volta de 6 para 7 anos de idade por ali. Começamos a visitar alguns parceiros do município que nos forneciam orquídeas. E a gente vinha plantar aqui, em outros lugares, aqui na praça, em outros lugares do município. Foi ali que eu entendi que trabalhando junto, sozinho você pode muito, mas trabalhando junto a gente chega muito mais longe. Os alunos começaram a se juntar mais pelo projeto. Isso fez com que a gente aprendesse a contar um com os outros. Fez com que eu seja quem eu sou hoje, porque a minha vida é comunicar, né? Eu sou comunicadora hoje. E lá atrás, quando eles instigaram isso para que a gente saísse da escola e fosse comunicar a comunidade em si, em volta, contar o que era o projeto, já me despertou isso. O programa traz uma nova forma de apresentar a cooperação, mas especialmente de formar cidadãos mais conscientes, cidadãos mais colaborativos, cidadãos mais participativos e uma comunidade escolar mais envolvida, mais empenhada, mais próxima. Em 2006, o programa União Faz a Vida passou a ser coordenado pela Fundação Sicredi. Em 2007, foi adotada a metodologia de projetos, inovando a educação. Antes de 2006, trabalhava-se em formato de palestras, trabalhando os princípios de cooperação e cidadania. A partir daquele momento, a Fundação Sicredi entendeu que era necessário ter um direcionador, um norteador, ter uma metodologia própria. Então, buscou um time de profissionais de educação, organizou-se esse time e, a partir de então, desenharam-se esses próximos passos, o como seria ter uma metodologia própria. Hoje o professor tem a metodologia como uma ferramenta,
um instrumento para ele utilizar e elaborar suas aulas e fazer com que esse processo torne-se o aluno protagonista e o professor o mediador dessa construção de conhecimento. Indiscutivelmente, o programa foi inovador no sentido de despertar as escolas, principalmente para a ação prática. As teorias já existiam há muito tempo, mas elas existiam quase que no papel. Havia um vácuo, um gap muito grande entre a teoria e a ação do professor em sala de aula. E a metodologia de projeto veio exatamente preencher esse gap. Porque passou da teoria para uma ação prática do professor, do fazer pedagógico do professor. A metodologia do programa, ela tem como primeiro diferencial acreditar no outro. O reconhecer o outro não como um estranho, mas como um legítimo outro. Além de se constituírem uma metodologia ativa, que aposta, sim, na cooperação e na cidadania como princípios estruturantes, mas que se entrelaça aos valores do diálogo, da solidariedade, da justiça, da democracia e que prospera no fazer pedagógico. O mundo é movido a perguntas, então as crianças já crescem com esse espírito de cidadão, de pessoas que podem transformar a sua realidade e a realidade de uma comunidade. O professor enxerga isso e ele percebe que a criança passa a ser um parceiro dele na sala de aula. Ele que traz os elementos para serem discutidos e adaptados ao currículo. Com a identidade unificada pela metodologia própria, o programa se tornou nacional. O lançamento aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2007. Ali foi um divisor de águas, porque ali nós idealizamos um pensamento com base nos ensinamentos do padre Theodor Ansel, que foi o nosso fundador. Nós almejamos uma jornada muito importante, se tornar um programa nacional, que todos os coletivos abraçassem essa causa e que se tornasse ao longo do tempo o principal programa de responsabilidade social do Sicredi, engajando liderança, presidentes, diretores, os nossos colaboradores, mas especialmente as comunidades, os nossos prefeitos, secretário de Educação e educadores, porque era na linha da educação que nós fizemos essa escolha. A Escola Municipal José Delfino Campos de Souza, em Campo Novo do Parecis, foi projetada para trabalhar com a metodologia de projetos. Essa escola foi projetada junto com o pessoal da assessoria do programa União Faz a Vida, dimensão das salas de aula, disposição das classes, enfim, foi projetada para atender o programa. Essa construção é feita, é diversificada, de acordo com cada educador, com a presença efetiva do aluno. Então essa é a diferença de um plano pedagógico coletivo municipal para uma escola que tem o programa União Faz a Vida. É o currículo junto com a história de mundo, com o aprendizado de mundo. A criança, ela não fica estagnada só em conteúdos. Elas vivenciam, elas criam, elas desenvolvem. Formar cidadãos capazes e críticos, com liberdade de expressão, ou aprender a fazer brincando, eles têm liberdade de criar. Trabalhar em grupo é melhor do que trabalhar sozinho, porque sozinho é sempre mais difícil. Os alunos se tornam mais dinâmicos, mais interessados em estudar, em frequentar a escola, porque eles se tornam protagonistas do processo de aprendizado. O aluno deixou de ser aquele sujeito passivo, que fica ouvindo, que fica anotando, para assumir o seu papel na sua aprendizagem, para buscar as fontes de informação que lhe interessam, na promoção dessa autonomia pessoal, da forma de pensar, não mais reproduzir uma pergunta simplesmente, mas pensar a respeito desta pergunta, buscar fontes de informação, buscar o interesse desse aluno.
Em 2014, o programa União Faz a Vida chegou a Sicredi Brasil Central, com implantação no município goiano de Ipameri. A União Faz a Vida traz o desenvolvimento dos professores, mas para que eles então desenvolvam os seus alunos, né? Então, teve um ganho também grande na questão de cooperação, de cidadania, de ajuda mútua, de pensar no próximo, né? Junto com essas crianças e adolescentes que participam do União Faz a Vida. O intuito do programa é tornar, né, futuros cidadãos não só conscientes, né, mas cooperativos, participativos, né? E a gente tem notado isso durante o desenvolvimento dos projetos. Não só nas descobertas que elas fazem, né, na curiosidade que elas têm em fazer as pesquisas, mas no dia a dia, nesse desenvolver do projeto, um com o outro. Faz todo o sentido do que a gente quer para o futuro, porque a gente está ali trabalhando com o nosso futuro, que são as crianças. Com a expansão do programa, o hino A União Faz a Vida passou a ser cantado em diferentes regiões do país. A abelha, mascote do programa, evoluiu e hoje é um símbolo de cooperação e cidadania. Ao longo dos anos, foram elaboradas dezenas de publicações para apoiar a formação de educadores, gestores e assessores pedagógicos. A Fundação Sicredi é responsável por formar os assessores pedagógicos. A gente desenvolve várias formações, as formações básicas e as formações continuadas, nos quais estamos em contato direto com esses mais de 300 assessores pedagógicos que nós temos em âmbito nacional e que fazem a formação dos nossos educadores que trabalham diretamente com as crianças e com os adolescentes. Entre 2016 e 2017, a Fundação Sicredi olhou a metodologia para atender essa especificidade da educação infantil, revisitando a metodologia e redimensionando ela também para as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Tem muitos professores que às vezes as formações que eles tiveram foram essas vindas através do programa União Faz a Vida. Ao investir na educação, o Sicredi cumpre o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Nós entendemos que o Sicredi, através do programa União Faz a Vida, ele contribui para as metas desse objetivo, desse ODS 4. Ele contribui significativamente, por quê? Porque o processo das escolas, dos educadores que trabalham essa visão de educação qualidade, é uma educação integral, envolvendo professores, envolvendo pais, envolvendo educadores, envolvendo a comunidade, e que você tem ali na frente, né, adultos, né, que vivenciaram o programa. Um estudo realizado pela Fundação Sicredi mostra que os impactos positivos do programa são 4 vezes maiores que os valores investidos e perduram por 5 a 7 anos na vida dos participantes. O programa União Faz a Vida continua crescendo, fortalecendo os princípios da cooperação e da cidadania em escolas de todo o país. Desde o início do programa se mantém as bases principais de que é a construção coletiva, a construção conjunta, justamente na linha de que a educação é papel de todos nós e todos nós construímos essa base importante para os alunos. Ao longo de toda essa história e de quase 27 anos do programa, a gente tem visto que a união, a cooperação e a solidariedade que são trabalhadas no programa são capazes sim de mudar a educação e de tornar também as pessoas mais felizes. Então, por isso que o nosso compromisso, como a Fundação Sicredi, é dar continuidade a essa história linda, porque a gente vai sempre aprendendo, construindo, e nós sabemos que gente que pergunta cresce. O programa ele teve uma data de início, mas não terá fim, porque ele se perpetua através da ação das pessoas.